sou gerente de engenharia em Brasília. Tem muitas pessoas que eu conheço, a maioria eu não conheço. O meu assunto... Não, é que ele tem que dar inteiro, que é o meu... Na verdade, o meu assunto é um pouco complexo, abrangente, mas eu fiz uma abordagem bem tranquila, bem simplificada, na verdade, dando o exemplo da IBC, de digitalização, para que assim, vocês tenham uma base das nossas dificuldades. Eu vou fazer alguns comentários e para que vocês, quem ainda não estiver preparado para a digitalização do sinal, consiga ter um planejamento e consiga fazer essa transição um pouquinho mais tranquila. Então, isso aqui é um pouquinho da agenda. Eu vou falar de infraestrutura e qualidade, a transição do legado da IBC, ou seja, eu vou usar o nosso próprio exemplo, comentando a questão de infraestrutura digital, recomendações técnicas e a discussão técnica. Bom, o nosso principal desafio, claro, a digitalização tem vários aspectos. O principal aspecto é comprar novos equipamentos, porque quando se fala em digitalizar, é jogar todo analógico fora e trocar para equipamentos novos. Então essa é a parte mais complexa. Eu não vou falar dessa parte complexa, a gente sabe o quanto isso é complicado. Fazer o reinvestimento, a gente tem o para que sempre tem que estar reinvestindo. Nossa parte de engenharia, ela é complexa, mas talvez um pouquinho menos, que é, na verdade, a questão de compatibilidade. Então, todos nós temos que ter os padrões de compatibilidade. O Zé Antônio, hoje à tarde, ele vai falar sobre o nosso padrão de recebimento de conteúdo. Então, uma palestra bem interessante sobre a nossa norma, por que a gente adotou alguns padrões. E sempre quando a gente padroniza, a gente faz escolhas. A gente tem que escolher uma coisa em detrimento da outra, e a gente, como está trabalhando em rede, a gente tem que, na verdade, tecnicamente se conversar. Obviamente, se conversar nesse fórum. Então, assim, estamos todos aqui de parabéns. Acho que essa é a primeira reunião técnica mesmo da rede. Então, nós engenheiros técnicos temos que nos conversar, mas os equipamentos também têm que se conversar. Então, o objetivo, na verdade, dessa apresentação é dar só um feeling dessa parte. Chovendo molhado, mas, na verdade, só para a gente trazer para o início a moral da história, né? A moral da história é ter qualidade. As emissoras comerciais cada vez mais estão reinvestindo em equipamentos digitais, e nós, como estamos no mesmo line-up, é só zapear, o pessoal compara a nossa qualidade. A televisão é muito cruel, né? Basta apertar canal mais, canal menos, e o telespectador sente a diferença de qualidade. Então, isso aqui é a moral da história. Acho que se apresentasse só esse slide aqui, não precisaria apresentar mais nada. Na linha preta aqui, nós temos uma representação da infraestrutura, e aqui dentro o fluxo de sinal. Então, a infraestrutura, ela tem esse funcionamento como se fosse um funil de qualidade. O que esse gráfico aqui quer dizer? Então, se eu tenho qualidade, imagina que esse primeiro fluxo aqui seja captação, mas pode ser edição, sei lá, um primeiro fluxo de sinal em HD. Se eu passar esse conteúdo para SD, daqui para frente eu só vou ter qualidade em SD. Mesmo que eu converta de novo para HD, eu não volto mais atrás da qualidade, porque vídeo e áudio tem compressões, tem características de não se poder recuperar qualidade. Claro, a gente pode mascarar alguns defeitos, mas não recuperar qualidade. Então esse é o principal conceito. E claro, pior ainda, se eu tiver alguma coisa HD ou SD e passar para uma infraestrutura, né, para um funil analógico. Então, mesmo que depois desse funil aqui eu tenho uma infraestrutura SD
ou tenho uma infraestrutura HD, a minha qualidade é analógica. Né? Então essa é a grande moral da gente estar conversando e estar compatibilizando as nossas infraestruturas. Isso é muito importante, porque o meu equipamento pode ser HD, o seu equipamento pode ser HD, mas o meu pode ser pior do que o seu, ou os dois são bons, e quando eu faço intercâmbio de conteúdo, essa qualidade é perdida. Então o Zé Antônio vai falar hoje à tarde sobre o padrão técnico, que justamente busca isso, a gente padronizar. E o analógico é mais cruel ainda, né? Se você olhar aqui, o vermelho está esvaecendo aqui, porque o analógico ainda, como ele não tem aqueles algoritmos digitais de recuperação de qualidade, de FEC, de compressão, ele mesmo, as multigerações, ou seja, você copiar um analógico ou retransmitir um analógico, ele mesmo perde qualidade sozinho. Então, vamos evitar o analógico. Então, esse aqui é o nosso sonho de consumo, hoje, de qualquer engenheiro. Esse sonho vai virar 4K depois vai virar 8K, depois 16K, alguma coisa assim. Mas hoje é o nosso holografia. O Bicudo está fazendo um estudo de holografia agora, vai montar um laboratório de holografia. Nosso sonho de consumo da engenharia é isso, é ter um fluxo de HD para HD, sem funis de qualidade. Então, tudo que a gente conversar sobre engenharia vai ser com esse objetivo, ou seja, não ter nenhum processo no meio de perda de qualidade, porque senão chega lá na ponta e, infelizmente, o telespectador, que consome o nosso produto, ele está sempre lá na ponta. Então, se a gente fizer algum processo no meio de perda de qualidade, quem vai sofrer sempre vai ser ele. Então, a nossa meta é essa, fluxo de HD para HD. Aqui, na verdade, só para ilustrar um pouquinho, aí vocês podem perguntar, perguntei depois também, como a gente está estourado no tempo, o que a gente usou aqui, o que a gente fez lá, o que a gente fez acertado, o que a gente fez errado. Então, só, na verdade, algumas fotos aqui para vocês. Eu sei que nem todo mundo conhece a infraestrutura da EBC, mas as fotos não mostram diagramas técnicos, mas elas dão ideia de transição, né? De quanto é complicado fazer transição para o digital. Porque tudo isso aqui era analógico e nada disso aqui é aproveitado nessa infraestrutura digital. Então essa é a grande complexidade, é um mundo novo, e se você fizer uma mudança gradual, é mais complicado ainda. Por quê? Você vai ter que ter conversores no meio. Então, se você está em analógico, tem que converter para digital. Se está em SD, tem que fazer a conversão para HD. Se você comprou uma câmera HD e tem uma edição em SD, você tem que fazer down conversion. E tem um master em HD, conversion, ou seja, tem toda essa salada de fruta que é normal de televisão, né? Desde o PAU-M, a gente já tinha uma infraestrutura no passado, tinha uma infraestrutura de estúdio, de central técnica toda em PAU-M, passou para o NTSC, era aquela bagunça de transcoder, conversor, e depois para o SD de novo, agora para o HD a mesma coisa. Então todo mundo tem essa bagunça dentro da central técnica, a gente é a mesma coisa. Então a gente tem que tentar quanto mais minimizar esses problemas de infraestrutura interna. Aqui é a nossa central técnica, né, para ter uma ideia. A gente teve que trocar toda a central, porque a central, o coração de uma central técnica é a matriz de comutação de sinais. Então quando você troca a matriz não tem jeito, você tem que trocar tudo que tem em volta, ou senão você compra um caminhão de conversores processadores. Então a central técnica é um momento nervoso assim da gente fazer a transição, muito caro também. Então tem que ser muito bem estudado para você ter as compatibilidades, ter os sinais numa quantidade certa. Então isso aqui é chover no molhado para todo mundo. Outra transição que a gente esquece, mas é muito importante, o estúdio. Um estúdio para televisão em HD, televisão em alta definição obviamente, o mais importante são as câmeras,
câmeras HD, com uma colorimetria muito melhor, com uma capacidade de qualidade muito melhor, mas qual é a consequência disso? Tem que mudar todo o resto. Iluminação, né? Você tem que tomar muito mais cuidado com a iluminação, a maquiagem, o áudio digital ele é muito mais problemático do que o analógico. Mesas de mixagem de áudio digitais são muito mais problemáticas do que analógicas. Então, a mudança também no estúdio é um ponto complexo para se pensar e se planejar. Uma pergunta, problemática em que sentido? De sensibilidade? Do que? Do áudio? Do áudio. Sensibilidade, bom, tem algumas coisas que a televisão digital trouxe também, que é áudio 5.1, 7.1, então assim, tem a possibilidade de multicanal, mas a questão do áudio digital também é compatibilidade, né? Você ter um equipamento que é compatível com o outro, você trafegar áudio não em analógico, trafegar áudio sobre IP, sobre protocolos proprietários, fazer comunicado aos equipamentos. Então, assim, tem uma complexidade grande. No digital, você trabalha com áudio embedded, ou seja, o cabo de áudio desaparece. Então, o áudio ele é muito intuitivo no analógico, sei lá, tem um ramo de áudio, vai lá, mexe num conector, tá aqui, não achei. Agora, cadê o áudio digital? Ele sumiu, cadê o cabo? Né? Então, ele fisicamente é invisível, mas você tem que tomar cuidado com ele. No áudio digital, o range dinâmico é maior, então você tem que tomar cuidado com isso. Então, inclusive, tem a lei de loudness agora. Então, é um problema super antigo a questão de loudness, ou seja, a variação de volume de áudio. Isso vem desde que nasceu a televisão, né? Comercial mais alto, música mais alta, mas aí tem também a questão de loudness, não é só questão de nível elétrico de áudio, mas assim, a percepção psicoacústica, que é o nome, que é psicológico e acústica do ouvido. Então, às vezes, o nosso antigo VU está modulando certo, no mesmo nível, mas a nossa sensação é que o áudio aumentou ou diminuiu. Então, essas coisas, esses parâmetros são muito mais complexos. Você tem que tomar muito mais cuidado. E áudio em televisão é uma coisa essencial, porque o áudio ele dá o ritmo da imagem, ele dá o ritmo de edição, ele dá o ambiente, só que a gente tecnicamente trata como uma coisa secundária, né? Isso é verdade. Então a gente sempre deixa o áudio como em segundo plano. E em função disso, a gente tem muito mais, os problemas de áudio eles maximizam no digital. Então, uma forma resumida é isso, dá para fazer só uma palestra só de áudio. Então, é bom a gente discutir, vocês levantarem esses pontos também, porque isso aí também, nos nossos próximos encontros técnicos, a gente traz especialistas em cada área. Porque hoje eu estou trazendo só problemas, não estou trazendo solução aqui. É só realmente para instigar e ver. Esse é outro grande desafio. É uma solução e um problema ao mesmo tempo, mudança de formato. Mudança de formato é caro. Em primeiro lugar, é mudar as máquinas, né? Então tem que ser máquinas compatíveis com o sistema digital que você tem, seja a ilha de edição, seja o storage que você tem que ser compatível. As máquinas no futuro elas servem só como ingest para o sistema que você tem, mas você tem que pensar, porque geralmente a gente compra a máquina primeiro e vai comprar servidor depois, ingest depois, então tem que pensar o que você vai fazer. E é um gargalo naquele funil, naquela história do funil de qualidade, é um gargalo muito importante. Porque aqui, qualquer VT ele faz compressão. Então, qual é a taxa que você vai trabalhar? 35 megabits é suficiente? 50 megabits é suficiente? Não é? Depende muito do que vocês fazem e talvez vocês vão ter que ter dois
ou 3 formatos na mesma estação, seja por uso diferente ou seja porque você comprou máquinas diferentes e tem que compatibilizar. Comprou numa época uma máquina, né, e depois comprou em outra época outro tipo de máquina, e essas coisas têm que se conversar. Então o clássico é colocar, né, Zé Antônio, colocar compressões diferentes na mesma timeline, né? Isso acontece muito. Na ilha de edição, e aí Coisa o que vem da operador internet, vem da fita e vem do disco. E aí o operador desesperado chama, o editor chama desesperado, que ele travou a máquina, travou tudo e não sabe o que fazer. Ou a máquina está muito lenta porque tem que renderizar todos esses formatos digitais. Então, isso aqui é a porta de entrada para a digitalização. Então, como eu falei, não estou dando soluções aqui, não estou dando receita de bolo, mas é um ponto que tem que pensar bastante. Principalmente também para economizar. Ninguém conhece isso aqui, né? Isso aqui não é. Isso aqui não existe. Isso aqui é só miragem, né? Ninguém mostra atrás dos hacks, não sei porquê. Não é ponto todo. Central técnica devia ser virado ao contrário, né? As costas para o pessoal olhar e os técnicos atrás, que seria na frente. No digital isso aqui é complicadíssimo, porque a infraestrutura de cabo é a mesma coisa, é parecido com a questão de áudio. No analógico é tudo muito intuitivo. Você percebe onde é que tem um problema de vídeo, um RAM no vídeo, vai lá, mexe, você bota um RAM stop e deu. No digital, até você perceber que é um RAM, né? O RAM não passa no vídeo, ele não fica ali flutuando. Até você perceber que é AC no vídeo, o vídeo ele está em black. Na verdade você não vê. Então a coisa é digital também. Os problemas eles aparecem de surpresa. Então a questão de infraestrutura é muito delicada. Então, um cabeamento correto, um conector bem feito, então a gente tem que comprar o alicate certo, o cabo certo. Vou economizar, esse cabo é muito caro, vou comprar outro, então, mas olha a especificação, esse cabo aqui só vai até tantos metros. O vídeo digital tem uma questão nova que é o jitter, ou seja, a gente falava de jitter só em VT, né, que era aquela coisa mecânica da cabeça de vídeo que tinha jitter lá na fita, né? Mas o vídeo digital ele tem jitter, o sinal digital ele tem jitter, ou seja, se o sinal ele tiver disperso em fase, você não consegue abrir ele do outro lado. E isso acontece muito com esses problemas de cabeamento, às vezes um conector mal feito, um cabo muito comprido, um conector não adequado. Então, o nosso futuro é usar, isso aí nas feiras a gente vê muita discussão, tecnologia nova, como usar fibra, os futuros para 4K, para 8K já não vai ser mais assim. E tem um futuro aí que diz que isso aqui vai ser modulado em cima de IP. Por quê? Porque esses roteadores de IP estão ficando muito baratos. Então, existe uma tendência de desenvolver tecnologias em cima de IP porque está ficando viável economicamente. Infraestrutura de transmissão. É que nem hack, né? Bonito por fora, mas por dentro tem que estar adequado também. Infraestrutura de transmissão é muito complexo, muito mais complexo que o analógico. Então tem os mesmos problemas. Também tem o fator invisível, você não vê muita coisa acontecendo, quando vê já surgiu um problema. Então a infraestrutura de transmissão digital, não vou entrar muito em detalhes aqui, deve ser bem cautelosa. E tem muitos gargalos. O link que você usa até a sua torre é um grande gargalo. O encoder, se você usa um link de dados, um STL, um link estúdio transmissor, um link de dados, manda em MPEG-2, né, nesse link, mas lá no transmissor você vai ter que
reencodar em MPEG-4, porque o padrão brasileiro é MPEG-4, então você codificou de um jeito, depois recodifica. Então, o nosso funil de qualidade já deu 2 espremidas, então a qualidade é só aquela gaita que só vai para um lado, né? Ela não volta. Então aqui muito cuidado também com os problemas de qualidade. Só um exemplo, não é o objetivo do encontro, o objetivo da televisão, mas um exemplo aqui também das dificuldades que a gente teve digitalizando os estúdios de rádio. Completamente outra filosofia de digitalização, porque aqui o áudio ele vai por fibra, ele vai por protocolos IPs. Na televisão eu coloco o áudio embedded, na rádio eu tenho outras ferramentas, matriz MAD, ou seja, ele é muito mais virtual, muito mais invisível do que o áudio na televisão. A complexidade é maior para fazer redundâncias. Esse aqui é um estúdio acho que é da Voz do Brasil. Não, esse aqui é o de FM, lá de Brasília. Em compensação, o digital ele dá possibilidades de redundância. Então a gente tem lá 11 mesas, elas estão ligadas num anel óptico, que todos os áudios passam nesse anel óptico, e se uma delas cair, a outra pode assumir em qualquer momento. Aperta um botão, a configuração vai toda para lá. Só que tudo isso tem que ser feito previamente. Você não consegue socorrer uma transmissão dessa se isso não estiver muito bem programado. Então o nível de menus, o nível de configuração é muito maior. Ninguém conhece isso, né? Um diagrama geral da emissora TV, eu fiz um diagrama resumido. Então a parte de entradas aqui, central técnica no meio, a parte de gravação, entrada e saída, gravação em ingest aqui, gravação, geração, cada um tem seu nome. Teleporto de antenas, ou seja, os sinais que você recebe, os sinais que você manda. E aqui é a nossa saída principal, controle mestre, os exibidores, um transmissor terrestre. E aqui outras entradas, unidades móveis, links de externa e a nuvem de telecom. Essa nuvem é complicada, de vez em quando o tempo está ruim aqui. Principalmente aqui, nessa nuvem de telecom, é muito complicado. Isso aqui é um diagrama geral, e isso aqui é o que a gente montou em Brasília. Então isso aqui é um pouquinho da nossa experiência, o que a gente fez. Como a gente está em 2 prédios, a gente pegou e dividiu no meio, né? Então essa parte aqui está num prédio, a parte de edição, de jornalismo, de produção, estúdios, tem uma parte, uma central técnica só para essa área aqui, uma área de geração, né? A gente em Brasília, como tem NBR, também tem muita geração, tem uma área exclusiva para isso. E no outro tem uma conexão por fibra, aqui conectando as 2 matrizes. Tem uma outra central técnica no outro prédio, da 701 Sul, que quem não conhece vale a pena visitar. Os controles mestres, os vários controles mestres que a gente tem, TV Brasil Internacional, a gente tem o canal local de Brasília, tem o canal rede e tem NBR. Isso tudo está integrado, é um sistema de servidor único, e aqui é o transmissor, seria do canal terrestre da TV Brasil. Mesma coisa, tem as entradas de externa, né, que são os links de externa, de ao vivo, de unidade móvel, aquela nuvenzinha complicada, e o teleporto de antenas. Aqui eu falo em projeto porque se olhar a legenda aqui, ó, o azulzinho, esse verdinho aqui, que tá mais para azul do que para verde, mudou um pouquinho de cor, ele é para ser tudo em HD. Então o nosso sonho de consumo, como eu falei, é ter tudo em HD. Agora é claro que tem o cinza aqui é híbrido, né, e isso aqui é em transição. Por que é híbrido? Porque a transmissão hoje é simulcast, hoje eu transmito em digital e analógico. Então, eu tenho que pensar nisso também. A complexidade de que isso aqui me traz. O meu digital ele tem relação de aspecto 16:9. O analógico tem 4:3. Tá, e aí como é que eu faço isso? Né? Eu posso, de repente, estar com uma parte aqui do meu estúdio em SD.
Ah, mas eu digitalizei primeiro a minha central técnica. Eu tinha dinheiro para comprar uma central técnica. Tá, mas eu vou ter que fazer a conversion, né? Vou ter que subir de SD para HD. Ah, eu tenho dinheiro hoje, vou digitalizar meu controle mestre. Então essa transição aqui nunca é suave. Essa é a miscelânea desde o PowerM para MT, para SD, para HD. É sempre tem uma dessas caixinhas aqui em outro formato. Uma curiosidade. Você tem dois master, um HD e um master analógico? Ou você fez uma tal conversão do sinal do master HD ao sinal analógico? A gente ainda está com o master SD em operação porque está em transição, né? Mas e o que as emissoras estão fazendo hoje, antigamente, no início da televisão digital, o pessoal até fazia 2 controles mestres. Né? Por quê? Porque tinha muito conteúdo 4x3. Aí isso ficava assim, difícil de gerenciar. Hoje, está todo mundo fazendo o seguinte, mantém todo o fluxo em HD, central técnica em HD, faz a conversão do que for SD. No início se vendia muito matriz de central técnica, que era SD e HD. Para economizar, era mais barato. Isso dá uma salada muito grande. Hoje todo mundo faz tudo em HD. Então entrou em SD, faz a conversão. O que a gente faz no caso da TV Brasil? O master é HD, o logo e a arte estão dentro da área de segurança 4x3, que o Zé Antônio vai falar hoje à tarde, isso está previsto na norma, e a gente faz crop dos lados. É claro, sempre entra aquele conteúdo fora de norma que sai um pouquinho fora do contexto, mas é porque realmente está errado. Mas o que as emissoras têm feito hoje é isso, porque senão você tem que manter você tem uma rede, você tem que manter 2 sinais no ar por muito tempo. Se faz isso de manter 2 sinais no ar só por um período de transição curto, isso é muito caro. Então é o jeito que a gente faz e todo mundo está fazendo isso. Não sei se eu fui claro. E isso aqui a gente se preocupou bastante. O que é isso? É o projeto da 701 Sul, lá em Brasília, que é uma central de distribuição multiplataforma. O que eu chamo de multiplataforma? Na verdade, ela é pensando nisso. Ou seja, é uma central técnica única, um local único de subida e descida de sinal, pensando na plataforma de TV paga, TV por assinatura, parabólica aberta, TV digital terrestre e emissoras parceiras, né? Emissoras afiliadas, parceiras ou outras emissoras que vão utilizar esse sinal para inserir programação local. Então essa central técnica está pensada nisso, ela foi otimizada para isso, para ser um ponto de distribuição centralizado e otimizado. E é claro, a partir de agora, a gente mantendo esse elo aqui de conversa, a gente vai melhorar bastante isso, melhorar em eu preciso ser avisado quando tal coisa de rede acontece, como é que a gente pode resolver? Põe mais um canal de voz, põe isso na internet. Então essas coisas, eu trouxe isso aqui para dar um panorama geral para vocês, mas para abrir uma conversa, ouvi-los, né, das necessidades que vocês têm na ponta do sinal de rede que vai ser desse local aqui. Uma curiosidade, você comentou aí agora, a questão do canal de serviço, né? Esse canal de voz dentro da rede e as afiliadas. Tá lá. A gente utilizava antes um sinal de comunicação analógica, que era decorável. Então a gente tirou aquilo porque realmente hoje usa pela internet, o master vai acompanhando. Mas nessa mudança do sinal, transmissão satélite, de analógico para SD para HD, existe a possibilidade da gente melhorar esse volta esse serviço com a TV Cultura que tem? Está previsto, mas o SD tem também, né, Zé? Eu conversei sobre isso com o Caetano, porque no satélite a gente, no analógico a gente nem tem mais modulador do canal auxiliar e tal. Mas a ideia é colocar, se já não está, um canal de coordenação no sinal digital.
Já está funcionando. Canal 3, é a terceira opção de áudio. O problema é o seguinte, depois a gente vai até comentar, o canal 1 e 2 do digital, ele é o LR da programação, ok? A gente tem que padronizar, se não está, a gente já vai fazer rapidamente, o canal 3 e 4 é o áudio descritivo. Ele é obrigatório, e se não está, ele deveria estar já, entendeu? Inclusive na nossa programação a gente tem um número já crescente de horas com áudio descritivo. E a maneira da gente distribuir para todo mundo é no 3 e 4, mais lógico. Aí vai para os 5 e 6, a questão da coordenação, e talvez a questão do áudio tone para disparar. Então isso é o que a gente está fazendo, tá? Depois a gente checa o Caetano se por acaso já não está. Tá ok? Agora aí tem as dificuldades para poder receber. 1 e 2 é LR. Se o seu receptor só tem 2 canais, você tem que colocar um outro para o áudio descritivo. Tá? Se é múltiplos canais de áudio o receptor, tudo bem. Mas se for aqueles receptores de 2 canais, a gente vai ter que colocar múltiplos receptores só para tirar o áudio. Obrigado, Zé. E isso a gente está falando do sinal SD digital que está no ar, no canal HD, que a gente vai colocar no ar, no satélite, a mesma coisa. A gente tem que programar a melhor forma de se fazer isso. Ele falou sobre a possibilidade de disparo de programação lateral dos locais. Isso, na verdade, é outro tema, é outro assunto. Na verdade, o 3 e 4 é audiodescrição, ou seja, aquele áudio obrigatório para acessibilidade, né? Pessoas que não enxergam a descrição da cena. E fora isso, tem esse controle mestre, ele está preparado para trabalhar em redes no sentido de disparo remoto, né? A gente já trabalha em Brasília com canal internacional, porque as operadoras de TV por assinatura fora do Brasil, elas inserem no Redend, lá elas inserem comercial, aqui no Brasil também alguns canais, né? Mas elas inserem comercial no nosso chamadas do pacote que a pessoa está comprando, eles inserem no sinal. E aí vem um apito de áudio, né? Um tom de áudio específico, um PTMF, no break para disparar a máquina, que é muito usado também em rádios, isso aí é tranquilo. Então essa central técnica está preparada para isso e está também preparada por mandar por um padrão SMPTE, que é pelo pacote digital também, mas de qualquer forma tem que ter um decoder, né? Então isso facilita muito porque minimiza o delay que sempre tem um escorregamento de 1-2 segundos, né? Então tem aquele delay manual do operador lá da ponta. A gente sempre tem que dar aquele fading para o cara entrar na porção. Então assim, isso fica mais suave na imagem. A ideia é minimizar esse tipo de coisa. Então isso a gente também tem que combinar, né? Então isso é uma coisa que ainda está em implantação, não está operando. Dá. Aqui a nossa central multiplataforma, isso aqui é só para ilustrar, mas o ideal é vocês irem lá e verem que aí vocês vão ter muito esse tipo de dúvida, né, de questionamento. Essa aqui é a nossa central de monitoração de sinais. Então, além da central, o que é esse local? São os controles mestres e uma área que a gente monitora tudo que entra, tudo que sai, porque é um ponto, acabou ficando um ponto nervoso ali, tudo que entra e sai da emissora tem que ser monitorado e passa por essa central de qualidade. A central técnica em si, rack e equipamento, é a área gelada, digamos assim, né? E o teleporto de antenas, que aí vem várias complicações. A gente está numa área centralizada de Brasília, então interferência. Então até ele mais baixo para evitar um pouquinho de visada com antenas de telecom. Então, mas a questão aqui é otimizar, porque a gente tinha muito... mandava o sinal para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro mandava para
Embratel no centro, que mandava lá para Guaratiba e aí subia no sinal de satélite. Então era tudo muito distante, então a gente eliminou todos esses pontos, ficou com um ponto único centralizado. Rapidamente, vou falar sobre satélite e recepção de sinal de satélite. O Bicudo já comentou, sem entrar em muitos detalhes, hoje a gente está com um sinal 18 MHz analógico, um sinal SD em 6 MHz. A gente vai colocar isso, eu coloquei X MHz aqui, porque na verdade tem uma transição, né, de 6 para 9 para 18 talvez, então tem uma transição aqui que a gente está discutindo, tem que ver a viabilidade do satélite também, mas com certeza a banda é maior, né? E banda maior dá uma complexidade lá na recepção, você tem que ter uma parabólica com um sinal ruído melhor, com uma relação, um ganho melhor, porque na verdade você está recebendo mais informação ao mesmo tempo. Tecnologias, aqui é chovendo molhado, mas só lembrar, PAL-M é um receptor diferente. Aqui, DVB-S, MPEG-2, transporte stream. Quando a gente vai para o mundo HD, é outro receptor, DVB-S2 geralmente, MPEG-4. E aqui entre parênteses eu coloquei uma discussão que a gente está fazendo, provavelmente a gente vai colocar o BTS, que é o Broadcast Transport Stream, porque já vai multiplexado com todos esses canais já eles posicionados na tabela, já facilitando a retransmissão. Onde é que você tem uma retransmissora, você facilita isso, inclusive colocando aqui o EPG, a interatividade já pronta no pacote digital, e aí vocês lá na ponta só fazem a remultiplexação, ou seja, mudam aquilo que é local de vocês. Então isso aqui, a tendência também é facilitar. Mas, no momento, não tem mais muita informação do que isso, porque isso aqui a gente está definindo também, então nas próximas reuniões a gente vai discutir esses pontos mais a fundo. Tem uma previsão de data? Essa pergunta é para o Bicudo. Está defendendo de Embratel, né? Está defendendo muito de Embratel ainda, entendeu? E a Embratel vai nos ceder aqueles 3 MHz a mais para a gente começar esse trabalho, eu acho que só no final do ano. Entendeu? Não, vai. Agora vai no C2, depois vamos passar para o C3. Então, 2 minutinhos aqui para acabar. Que é uma receitas de bolo, claro, cada caso depende de cada condição local, mas como receita de bolo parabólica de 3,5 metros, sólida, né, para receber sinal HD. Interferências, muito cuidado, várias causas de interferência, ou seja, várias outros serviços usando a mesma faixa, espúrios de outros serviços, saturação de LNB, de LNA, ou seja, conforme o local que você está também tem muitos problemas, então assim, várias coisas. E o último aqui é o que mais tem acontecido, que é o tal do WiMAX, né? Ninguém sofreu com isso, que está aparecendo em todos os locais, e como a gente está ali na borda da banda do satélite, tem caído muito sinal por causa disso. E aí vem os métodos de blindagem. O primeiro método de blindagem é esse aqui, de blindar a parabólica. Isso aqui causa vários outros problemas, porque você está refletindo o sinal, então acaba que se olhar no espectro ele fica cheio de auto-interferências, né, porque você está refletindo dentro da parabólica. Então isso aqui em alguns casos é prático de fazer, mas conforme o canal você acaba piorando. E isso aqui é a condição ideal, a famosa gaiola de Faraday, obviamente aberta em cima, né, para receber o sinal, mas a ideia é esconder sempre as parabólicas de sinais interferentes. Filtro anti-WiMAX, ou seja, isso aqui hoje em dia é essencial. Aqui tem algumas dicas o filtro ele tem que ser bem atenuante nas faixas do WiMAX.
Dicas do receptor principal, ou seja, tentar usar um receptor principal de maior qualidade, compatível. Então a nossa questão técnica aqui é sempre compatibilidade. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas isso aqui não é a nossa condição de hoje, mas no futuro a gente tem que colocar inclusive modelos aqui para a gente fazer sugestões. Um receptor reserva sempre é adequado, mas a questão principal aqui na transição analógica digital é procurar, se você, por exemplo, tem um controle mestre ainda analógico, é procurar receber, usar um IRD digital. Então isso é quase um apelo, porque o funil do canal de satélite analógico ele é muito grande, a perda de qualidade é muito grande. Então se você tem um sistema ainda analógico, um controle mestre analógico, não digitalizou, use um receptor digital com uma saída OSD ou uma saída analógica, para você ter um sinal de maior qualidade, não ter um meio de transmissão satelital muito ruidoso. Então isso a gente vê muitas emissoras ainda usando receptores analógicos, muitos, por incrível que pareça, cabo operadores usando receptores analógicos ainda, então isso é uma grande dificuldade lá na posto. Acho que acabou, deixa eu ver aqui. Então é isso, resumidamente é isso. Então eu falei que eu não ia dar nenhuma receita de bolo, nenhuma solução, mais problemas, então são tópicos que a gente no futuro, são temas que a gente pode trazer, fazer seminários e discutir a realidade de cada um. A gente está passando um questionário, um dos vários papéis que estão passando é um questionário técnico para a gente saber um pouquinho melhor da emissora de vocês. O Renato preparou esse questionário, que é um cenário para a gente entender em que momento vocês estão, em qual dificuldade vocês estão passando agora, e a gente tentar assim, maximizar nos próximos seminários, tentar focar nesses pontos. Tem muita coisa, às vezes a gente está falando lá do fim e a pessoa está no começo, ou a gente está falando no começo e a pessoa está no fim da digitalização. Então é muito assunto, então é bom a gente entender e vocês elencarem os tópicos.